tela aí, gente. É seu. Bacana, beleza. Então, aí eu, assim, até explicando, né? Eu estava falando sobre esse diagrama aí que a gente estava falando na última aula, sobre os tipos de embreagens, por exemplo, de contato positivo, de atrito, de sobremarcha, velocidade, magnético e acoplamento fluídico. Nós vamos focar aqui, em termos de cálculos, nas embreagens e freios de atrito, tá? Aí nós vamos ver os cálculos de embreagem axial, radial e cônico. Nós vamos fazer os cálculos de todas elas aí. E hoje a gente começa com freios, né? Com freios de atrito, né? Especificamente no freio de cinta. Então a gente falou das embreagens de contato positivo, as embreagens de atrito. Aqui tem os 3 exemplos, né? Da embreagem cônica, que é muito utilizada na indústria. E existe também a embreagem axial, que a indústria é muito utilizada, e a embreagem radial ela é muito utilizada para veículos automotores, né? Alguém até falou, né, citou o exemplo na última aula da embreagem da BIS, por exemplo. Nós vamos focar na embreagem de disco, começando pela embreagem de disco, que é a embreagem de atrito. A gente vai ver uns cálculos dela. Ela pode ser de múltiplos discos, né, porque a embreagem depende da área de superfície de contato. Então, consequentemente, quanto maior a área de contato, melhor. Na verdade, quanto maior o atrito, melhor, né? Para a embreagem, a regra é essa, né? Quanto maior o atrito, melhor. Então, para aumentar a superfície de atrito, uma possibilidade é aumentar os diâmetros internos e externos da embreagem, ou então aumentar o número de discos, como é o caso dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. E a gente vai aprender também, né, a calcular o número de discos aí. Bom, a gente falou de embreagem sobre velocidade, as embreagens centrífugas, né, as embreagens e freios eletromagnéticos, ok? A gente falou dos hidráulicos, do conversor de torque, né, que é uma embreagem hidráulica. E no final da aula a gente falou sobre os discos, sobre os tipos de freio, como por exemplo o freio a disco, que é muito utilizado aí, tanto na área automotiva, na industrial, né? Aí você tem o exemplo, bicicleta hoje usa freio a disco, hidráulico, né? Acionamento hidráulico, mas a pinça é o conceito que nós vamos estudar aqui. E também estava falando na última aula que o cálculo da embreagem e do freio é exatamente o mesmo. O que muda aqui, na embreagem que eu estava citando, né? A gente tem 2 discos e o ângulo que vai entrar na fórmula, lá no cálculozinho, é de 360 graus. Não é? Só que o freio, a sapata de freio, ela não tem um ângulo de 360, é um ângulo menor. Você tem um exemplo aqui de 60 graus, por exemplo. Quando eu usar o ângulo de 360 e 0 é a mesma coisa. Né? Então, quando, por exemplo, dependendo do que eu estiver calculando, força axial, ou momento torsor, momento de frenagem, eu vou usar seno ou cosseno. Então, numa equação, se eu usar o seno de 360, ele é igual a 0, e o cosseno de 360 é igual a 1. Então, é isso que vai mudar na questão da embreagem. E no freio, aí eu entro com o ângulo correto, né, que seria... aqui dá até para fazer um desenho. O que seria o ângulo que eu vou colocar? Eu pego aqui no centro do disco de freio, ó, e vou achar esse ângulo aqui, ó. Então, é esse ângulo aqui que eu vou jogar lá na equação. Tá bom? Se pegando aqui, esse aqui é um freio de ponte rolante, freio a disco. Eu vou pegar o ângulo daqui, ó, até aqui agora. Tá? Tem um outro tipo de freio, eu até esqueci de colocar aqui. Deixa eu ver se não está nos próximos slides. Eu falei do freio a tambor, que é muito utilizado, que também é chamado de freio de sapata. Né? E ele pode ser de sapata simples ou sapata dupla.
que é o freio a tambor. Bom, aí o exemplo automotivo, utilizar freio a tambor, motocicleta ainda usa freio a tambor, e freio industrial também, como exemplo que eu citei, ponte rolante, guindaste, também utiliza esse sistema de freio. O conceito é que eu tenho um sistema de molas que estão travando permanentemente esse tambor de freio. Tá? Esse tambor de freio, vamos pegar, por exemplo, que é o seguinte, ó, esse disco aqui, ó, esse tambor, ele pode estar conectado, né, lá na ponte rolante, por exemplo, vou fazer um desenho mais grosseiro, ele não fica conectado diretamente ao tambor, mas ele está conectado aqui, ó, de forma indireta, onde vai enrolar o cabo de aço, ou seja, ele está acionado à máquina. Então, quando eu quiser promover a frenagem, é só eu desligar eletricamente o freio. Esse freio funciona o inverso. Na falta de energia elétrica, ele trava. Tá? Então, eu preciso de aplicar energia no eletroímã dele, que está aqui, para ele poder abrir as sapatas de freio e permitir o movimento. Então, aqui está um exemplo. Na verdade, quando a gente pensa em ponte rolante, o esqueminha básico é o seguinte, imagina uma vista de topo, tá bom? Vista de cima. Aqui, ó, eu tenho, né, deixa eu fazer um desenho maior. Analisando a ponte rolante, eu tenho um motor elétrico. Então está aqui o motor. Esse motor elétrico ele vai acoplado a um redutor mecânico, um redutor de velocidade. Ok? Então aqui eu tenho o redutor. Esse redutor de velocidade, aí sim, aqui ó, vai acoplado o tambor para recolher o cabo de aço. Aqui tem um mancal, ó. Mancal de rolamento. Bom, acho que poderia até considerar isso aqui como uma vista de frente. Então, o cabo de aço, ó, ele vai enrolado aqui. Né? Eu posso ter um tambor simples ou um tambor duplo. Esse aqui é um tambor duplo, por exemplo. E aqui, ó, o cabo, onde que vai pendurado o moitão. Opa, que é o gancho da ponte rolante. Ok? Bom, a questão é o seguinte. Então, eu tenho aqui o motor elétrico. O motor elétrico, por exemplo, ele está girando aqui, eu vou considerar, ó, 3.400 RPM. Esse tambor precisa de girar a 60 RPM. Ok? Então, o tambor ele gira a 60 RPM e o motor elétrico está girando a 3.400 RPM. Quem promove a redução de velocidade, obviamente, é o redutor mecânico. Tá bom? Vamos considerar que esse motor elétrico aqui, ó, ele tem uma potência de 60 cavalos, 60 CV. Né? Ele está entrando com 60 cavalos aqui. E eu preciso de frear essa máquina. Então, quando aqui tiver pendurado uma carga mecânica muito pesada, por exemplo, eu tenho uma carga mecânica aqui, quando eu desligar a máquina, o freio tem que travar e não deixar a carga descer. Bom, quais seriam as possibilidades onde que eu poderia instalar o freio, né? O freio para travar? Eu poderia, por exemplo, deixa eu admitir um colega aqui. A gente poderia instalar o freio aqui, ó. Deixa eu desenhar. Eu poderia colocar uma extensão aqui, ó, do eixo. E aqui eu coloco o freio. É uma possibilidade. Tem um inconveniente que nós vamos ver agora. Então aqui está o freio, por exemplo. Ok? Então, só que aqui tem uma desvantagem que é o seguinte, esse freio, se essa carga aqui, ó, por exemplo, for de 30 toneladas, esse freio tem que ser capaz de aplicar um momento de frenagem, nós vamos falar muito disso, momento de frenagem nesse eixo para segurar uma carga de 30 toneladas. Ou seja, aqui eu vou ter um determinado momento de frenagem. Mas eu posso colocar o freio aqui, ó, entre o motor e o redutor. Então eu posso instalar o freio aqui
E antes do freio, agora eu tenho motor elétrico. Qual que é a vantagem de eu instalar dessa forma? É que aqui o momento de frenagem, que é chamado de momento de frenagem de entrada, ele é bem menor do que o momento de frenagem de saída. Ou seja, o momento de frenagem de entrada, ele é muito menor. Vou até colocar 2 sinais de menor aqui, ó, do que o momento de frenagem de saída, por causa do redutor. Veja bem, o motor elétrico, ele entra como potência aqui de 60 cavalos no redutor. Quanto de potência que nós temos na saída do redutor? Para quem precisa responder ao vivo aqui não, mas teoricamente 60 cavalos. A energia que entra na máquina tem que estar presente na saída, né? Então a potência é a mesma, ok? Nossa, que rabisqueira que eu fiz aqui, hein? Vamos. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Não, tranquilo. Tranquilo? Então deixa eu só organizar aqui. Eu quero comentar uma coisa. Diga. Tá. Você está falando aí especificamente do freio na ponte para o içamento ou a descida de carga. Ok. Mas a ponte, ela tem movimentos longitudinais, verticais, no caso do içamento de carga, além do transversal. Eu preciso de ter freio em todos esses movimentos. É possível, com esse freio que você está sugerindo ser colocado antes da caixa de redução, que é para o içamento de carga, que ele também seja aplicado para os outros movimentos? Ou tem que ser um para cada movimento? Tem que ser um para cada movimento. Vou fazer um outro desenho aqui. Deixa eu só admitir um colega que está entrando. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver, Márcio? Olha, deixa eu sair dessa apresentação e vamos fazer um rascunho aqui. Ó. Eu estou perguntando porque é o seguinte, é questão de custo. Se você tem um sistema de freio e você estende para outros movimentos, que, por exemplo, o sistema de freio do carro, ele é acionado no pedal, mas ele funciona nas 4 rodas, 2 em tambor e 2 em disco, ou 4 discos. Você distribui ele por um sistema só. Eu sei que você tem que ter o sistema de frenagem, o disco ou o tambor nos 3 movimentos. Mas o sistema de acionamento dos freios pode ser só um. A pergunta foi essa, acho que eu perguntei errado. Não, o sistema de acionamento pode ser só um e o dispositivo pode ser os 3, nos 3 movimentos, ou tem que ser um sistema e um dispositivo para cada movimento? A pergunta tem que é ser essa. Um dispositivo para cada movimento. Um dispositivo e um acionador. Ah, tá. Nossa, esse desenhar, eu ainda não peguei o hábito de desenhar aqui, então, gente, repara não que eu vou usar régua. Ficou muito reto. Oi? Ficou muito reto, não. Não, ficou não. Mas vamos considerar, por exemplo, vamos falar de ponte rolante, tá? Obrigado. Vamos pegar o seguinte, ó, aqui tem olhando o galpão de cima, né? Então eu vou ter uma viga aqui, né? E outra viga de cá, ó, que é lá do outro lado do galpão, né? E a ponte rolante, ela vai deslocar em cima dessas duas vigas, sobre o galpão. Então, deixa eu fazer assim, eu vou considerar uma ponte rolante que nós vamos estudar, que chama de ponte rolante de dupla viga. Eu coloco uma viga aí, atravessando aqui, né? Deixa eu fazer um desenho assim. Ok, uma viga aí aqui, e outra viga aí de cá. Bom, ok, tá bom. Aqui eu vou sem régua. Então aqui, olha, eu vou ter 4 rodas da ponte rolante, que estão acopladas aqui, ó, para a ponte rolante. Ela desloca sobre um trilho longitudinalmente no galpão, né? Então ela vai deslocar nesse sentido assim, ó. É isso? Então, assim, pensando no galpão, seria então a ponte rolante fica aqui, ó, instalada assim em cima do galpão.
e ela vai deslocar nesse sentido, com a carga. Só que, além disso, né, além desse movimento, desse deslocamento longitudinal, eu preciso, né, de ter um mecanismo, que é o carro transversal da ponte, que aqui também vão ter 4 rodas aqui, ó, que esse carro vai fazer um deslocamento transversal no galpão. Então, aqui em cima da ponte rolante, nós vamos ter um carro aqui, ó, e o guincho vai estar pendurado aqui, né, e ele vai deslocar nesse sentido. Ó. A questão é a seguinte. Então, eu tenho um mecanismo de acionamento para deslocar a ponte rolante no sentido longitudinal. Antes, como é que isso funcionava? As pontes rolantes antigas, você tinha um motor elétrico que ficava instalando aqui no meio da viga, com um redutor e um eixo atravessando de fora a fora aqui. Ó. Aí ficava uma roda de cá, o eixo cheio de mancal, né? E uma roda de cá, ó. Ok? E aqui um sistema de redutor, né? Então eu teria assim, ó. Tipo, eu já vi ponto desse jeito. Tem um eixo atravessando. Com um eixo, tipo um eixo parafuso igual de torno. Isso. Eu também já vi do eixo maciço, né? O eixo liso. Aí fica uma roda de cá, ó, né? Tipo assim, ó, desenha a roda direitinho e tal. E o motor elétrico. De caminhão. É exatamente isso, um cardan de caminhão. E aqui está o motor elétrico. Ó. Bom, então veja bem. Essas rodas aqui, ó, elas vão fazer a ponte rolante deslocar nesse sentido, ok? Então, o que você faz? Você vai instalar o sistema de freio aqui, ó. E eu lembro que as pontes rolantes antigas usavam o mesmo sistema de freio de carro, né? Então, deixa eu citar, eu vou aproveitar e contar um caos para vocês aqui, ó. Vou até fazer um desenho melhor, né? Foi minha primeira experiência profissional. Falei para vocês que meu primeiro emprego foi aqui na Gerdau, né? E eu entrei como mecânico lá de ponte rolante. E eu lembro quando eu entrei na área e o supervisor foi me apresentar os mecânicos, um fato que me chamou bastante atenção é que a maioria dos mecânicos da área não tinha os dedos da mão completo. Né? A maioria tinha um dedo faltando na mão. Isso já me alertou, né? E eu perguntei, né, gente, mas o que acontece aqui, né? Será que é pré-requisito? Mas o acidente que acontecia lá é o seguinte, ó, me lembrei muito desse fato. Uma ponte rolante de grande capacidade lá na época, a viga aí dela, assim, ela tinha uma plataforma aqui, tá? Aqui um sistema, né, desse jeito aqui, assim, ó. E o carro transversal dela ficava apoiado aqui assim, ó, com todo o guincho da ponte rolante, né? Ou seja, tambor, moitão, tambor de cabo de aço, motor, redutor e tal. E ele é apoiado aqui na viga, em outra viga aqui. Então ele se desloca nesse sentido. E aqui ficava o redutor com esse eixo aqui acoplado a 2 rodas de cá, para fazer a ponte rolante deslocar nesse sentido. Então tinha o redutor, o motor elétrico aqui e o sistema de freio. O sistema de freio que eu estou falando que se utilizava aqui, ó, entre o motor e o redutor, né? Então você tinha o motor elétrico, o freio e o redutor. Então motor, freio e redutor. Esse sistema de freio era o mesmo sistema de freio do Opala. E um problema que acontecia é entrar ar, né? Entrar ar no sistema hidráulico de freio, tinha que fazer a sangria. Aí o mecânico, quando ele vinha fazer a sangria do sistema de freio, com a ponte rolante em funcionamento, e na hora de agachar, né, o cara ia agachar aqui assim, ó, aí, por instinto, ele colocava a mão aqui em cima. Aí o carro deslocava, vinha andando, passava em cima dos dedos do mecânico. Quando eu falei a maioria, gente, mas eu acho que foram 3 mecânicos da oficina que tiveram perda dos dedos por causa do mesmo acidente, né? Se não me engano, lá, nem lembro quantos mecânicos tinham, mas não tinha 10. Quer dizer, se a gente falar de 30% cometeu, assim, sofreu o mesmo acidente, né? É grave. Então, Márcio, aí a sua pergunta é o seguinte: eu vou ter um sistema de freio para o deslocamento longitudinal da ponte rolante. Hoje não funciona assim, as pontes rolantes não são desse jeito mais. Como é que elas funcionam? Você tem um motor elétrico em cada roda. Isso, você tem um motor elétrico em cada roda. E cada motor elétrico... As novas são assim.
Isso, eles estão ligados ao inversor de frequência. As pontes rolantes antigas também, não só as antigas, inclusive as novas, Por que elas você chama têm... de antigo? Porque quando eu vi ponte rolante desse sistema, ponte rolante que já tinha aí 20 anos de funcionamento, de fazer manutenção. Aham. E já vi pontes novas que foram instaladas, fabricadas recentemente agora, por exemplo, lá na Usiminas mesmo eu vi, na Vale eu vi, ponte rolante que foi instalada agora esse ano passado, que já é esse sistema novo. Tão antigo para ter essa variação de sistema de motor elétrico com inversor de frequência nas rodas de cada carro, e seria o quê? De uns 10 anos para cá? Não, até mais. Eu vou te falar o seguinte, ó. Eu vou te explicar. Essa ponte rolante, vou falar do exemplo lá da Gerdau, né? Uma das pontes rolantes que tinha lá, ó. Imagina uma ponte rolante sobre o galpão. Nessa ponte rolante aqui, ó, tá pendurada uma panela de aço líquido de 30 toneladas. Tá pendurada aqui na ponte rolante. E ela vai começar o deslocamento longitudinal. Ela está parada, por exemplo, vazou o forno, caiu o aço líquido aqui dentro, o operador vai deslocar a ponte rolante para jogar o aço, por exemplo, no lingotamento ou no forno panela. Nem sei se usa forno panela, não. Forno panela é só para gusa. Ok. Não, mas lá ainda tem. Lá do ligotamento tem um forno que recebe tudo, mistura tudo, depois de ligotamento. Depois do lingotamento. Então é isso. Então eu não falei bobeira. Eles chamam de EOF. É o EF. O EF é da época que eu trabalhei lá, que era o forno de energia otimizada, né? Um cepa de forno. Exatamente. Bom, o que acontece então? Essa ponte rolante, na hora dela iniciar esse deslocamento longitudinal, ela tem que ter uma aceleração. Então, a variação tem que ter uma variação da velocidade que tem que ser suave. Por vários motivos. Primeiro, que você tem uma carga líquida. E se ela balançar essa panela, vai sair despejando aço líquido para todo lado e pode danificar um equipamento, machucar alguém e etc. Outro aspecto que as pontes rolantes antigas têm esse eixo aqui de fora a fora, né? Se você dá o torque máximo no motor elétrico de imediato, a ponte rolante está parada e como esse eixo é muito longo, acontece uma torção no eixo, ele torce, deforma plasticamente, em alguns casos ele até quebra o eixo, ele rompe o eixo, né, por torção. Então o torque que o motor elétrico aplica, né, com o redutor é um torque alto. E esse torque alto pode causar um dano nesse eixo. E outro dano também é que a ponte rolante é acelerada de uma vez e a carga balançar, né? Então tem até uma operação que o manobrista faz, o operador de ponte rolante, que é o corta-balanço, né? Que ele tem um movimento que ele faz na ponte rolante que para de balançar a carga. Mas a questão é o seguinte, então observa que esse motor elétrico ele tem que acelerar suavemente. O inversor de frequência ele tem a função de acelerar o motor elétrico, ele muda a rotação do motor elétrico. Só que o inversor de frequência, na década de 90, ainda era muito caro. Então, esse motor elétrico que se utilizava aqui é um tipo de motor que chama motor de rotor bobinado. É um motor que tem escova, ele não é um motor de corrente contínua, mas é um motor que você consegue acelerar, você pode colocar até 9 estágios de aceleração dele. Então, aquele joystick que tem dentro da cabine da ponte rolante, quando o operador movimenta o joystick todo para a direita de uma vez, a ponte rolante não arranca de uma vez. Ela obedece uma rampa de aceleração, que é esse motor de rotor bobinado que vai acelerando aos poucos. Então, você tinha esse sistema. Só que, no final da década de 90, o custo do inversor de frequência caiu bastante, caiu muito. Então, não compensa mais você colocar um sistema que é obsoleto, gasta energia, gasta muita manutenção, que você tem que ficar trocando escova desse motor elétrico, e um sistema ineficiente, né, energicamente falando, ele é ineficiente, gasta muita energia. O inversor de frequência, ele é mais eficiente, consegue manter o torque constante, você consegue uma aceleração de velocidade e, no fim das contas, é mais seguro. Então, parou-se de utilizar esse sistema de acionamento por um sistema com inversor de frequência em cada roda. Então, o sistema... O inversor de frequência no sistema de cada roda aí funciona por aceleração também, ou por Perfeito. aumento da onda de energia, igual de ventilador, conforme você vai aumentando, ele vai acelerando, vai funcionar da mesma forma. Aí ele é programável, né? Ele vem programado, por exemplo,
o motor elétrico vai sair de 0 até a rotação máxima, você programa no inversor de frequência. Por exemplo, ele vai atingir a rotação máxima em 15 segundos, 20 segundos. Então ele faz uma rampa de aceleração suave do motor. Ele não parte com a rotação máxima de imediato, sabe? Então, quando eu falo ponte rolante desse nova, né, desse modelo novo, para mim é que utilizam inversor de frequência, viu, Márcio? As que não utilizam o motor de rotor bobinado, é equipamento mais antigo. E antigo de tá, quanto? ok. 1970, 1980. Não, até mais. A primeira ponte rolante de inversor de frequência que eu vi, ela foi instalada, pode ser que tenha antes, viu? 2000. Foi inclusive aqui na Gerdau, em Divinópolis, que eu saí da Gerdau em 94, 96 por ali, não lembro. Depois eu voltei como terceiro no ano entre 2000 e 2001, eu fiz uma prestação de serviço para eles. E eu lembro que eles estavam instalando uma ponte rolante nova do lingotamento, que já era com inversor de frequência. Dali foi novidade para mim nessa época, né? Tipo, ó, já tem ponte rolante, já está usando inversor de frequência. Nessa época eu prestava serviço também. Então. Eu prestei serviço lá de 98 até 2004, 2006, mais ou menos. Foi uma ponte rolante lá na saída do lingotamento, que eles estavam construindo, até uma ponte rolante toda amarela, né? E depois também eu não perdi o contato, depois dessa época eu não voltei Lá lá tinha mais. duas, né? Tinha aquela ponte. A que ficava fora, no pátio externo. A de fora, né? Onde é que já saiu os lingotes. Isso, na saída do lingotamento mesmo. Essa lá eu lembro dela, lá construindo ela mesmo. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês, já arrematando esse exemplo que o Márcio trouxe aí, que é o seguinte. Por que a gente instala um freio entre o motor e o redutor? Né? Eu estava falando com vocês agora há pouco, que é o seguinte, que, ó, eu vou fazer um desenho maior assim, aqui eu tenho um motor elétrico. Então tá aqui, ó, motor elétrico. E do motor, esse motor, eu vou desenhar um eixo maior assim, ó, ele vai acoplado a um redutor mecânico. Então aqui eu tenho um redutor de velocidade. E a saída do redutor vai para a máquina. Então, eu vou falar qualquer máquina, que você está falando ponte rolante, mas pode ser qualquer máquina. Esse motor, ele gira, o motor elétrico, ele gira 3.600, não, vou colocar 3.400 RPM. Então, ele gira uma rotação de 3.400 RPM e tem uma potência de 60 cavalos. Esse redutor, ele vai reduzir os 3.400 RPM para uma rotação de 60 RPM. Ok? E então, o que acontece é o seguinte, olha, a potência é a mesma. Teoricamente é a mesma. A gente sabe que tem uma perda de potência devido a atrito nos mancais, contato das engrenagens, mas o redutor mecânico ele tem uma eficiência alta, acima de 90%. Então, nós vamos considerar o redutor ideal, que não tem perda de calor devido a atrito. A potência que você entra no redutor é a potência que está disponível na saída. Você reduziu a velocidade. Mas o que muda nessa relação? Na física, a gente falou na última aula que tem uma equaçãozinha na física que potência é igual a força vezes velocidade. Aqui em projeto de máquina, nós vamos trabalhar algo parecido, né? Porque nós vamos falar o seguinte, olha, que o momento de frenagem é igual, eu vou saltar um espaço, que vocês não vou saltar não, vou escrever assim, ó, potência, nós vamos chamar de potência por letra N, dividido pela rotação, ok? Vou considerar assim por enquanto. Tem um fator aqui que daqui a pouco eu explico para vocês. Então, o momento de frenagem é igual potência sobre rotação. Então, onde que eu vou ter o momento de frenagem maior? Eu posso ter o momento de frenagem de entrada da máquina, que vai ser a potência de 60 cavalos, dividido pela rotação de 3.600. Vezes uma constante, que eu quero explicar essa constante aqui. E eu vou ter o momento de frenagem de saída, que vai ser de 60 cavalos, dividido
por... Aqui faltou 60 CV. Ó. 60 cavalos dividido por 60 RPM. Vezes uma constante. Fica claro para nós que se eu pegar 60 por 3.600, vamos ver quanto que dá. Só essa continha aqui já é suficiente para nós. Ó. O momento de frenagem ele é igual a 0,016 vezes o momento de frenagem de saída. Então, o momento de frenagem de entrada corresponde a 1,6% do momento de frenagem de saída. O torque que eu tenho que aplicar na saída vai ser muito maior para frear a máquina do que o torque que eu vou aplicar na entrada, por causa da relação entre torque, momento e rotação, força e velocidade. É essa relação aqui. Nós estamos considerando como força, momento de força. Velocidade é a rotação e potência é a potência da máquina. O que é essa constante aqui, ó, que nós estamos falando? Na verdade, essa fórmula aqui, ó, essa equação, nós vamos considerar isso aqui, ó, que o momento de frenagem vai ser igual a 716.200 vezes a potência da máquina dividido pela rotação. Aí eu vou entrar com a potência em cavalos, vou colocar assim, ó, CV, e vou entrar com a rotação em RPM. Esse número de 716.200 que eu coloquei aqui, que é essa constante K que eu escrevi, corresponde ao fator de conversão que eu vou converter potência de cavalos para watts, ou watts, né, que é joule por segundo, e RPM para metros por segundo. Então, tem que multiplicar por 2π, dividir por 60, né, tem que dividir por 736,5, no final dá lá 716.200. Aí o momento de frenagem, ele vai me dar a resposta dele de saída em kgf vezes milímetros. É a unidade de medida do momento de frenagem aqui em cima. Tá? Daqui eu posso converter para Newton vezes metro, kgf vezes centímetro, kgf vezes metro, mas em projeto de máquina, esse kgf vezes milímetro me dá um momento de frenagem que é mais prático para nós. Que as dimensões das máquinas, a gente vai ver, vai estar tudo em milímetros, né? Força em kgf, pronto, fica fácil de resolver. Então, por isso que a gente vai optar por instalar o freio de qualquer máquina entre o redutor e o motor elétrico, porque dessa forma você vai economizar no tamanho da máquina de freio, né? Do dispositivo de freio. Sendo assim, você gasta menos, né? O custo de instalação do freio é menor. Então, esse assunto, né, surgiu quando a gente estava falando sobre ponte rolante. Né? Citando o exemplo que eu estou citando ponte rolante porque é uma máquina que utiliza muito um sistema de freio. Depois nós vamos falar de embreagem, tá? Mas, olha só, uma máquina também que utiliza muito o sistema de freio é isso daqui. Ó. Eu tenho uma prensa mecânica. Então, vou fazer um desenho assim. Eita. Então, essa prensa... Aqui dentro eu tenho a placa dela, né, o sistema de balancim, que vai descer e prensar um determinado material. Como que ela vai fazer isso? Ela vai ter um eixo que vai estar girando, aí eu tenho um sistema de embreagem que vai acoplar esse eixo aqui ao motor elétrico, e esse motor elétrico está girando 100% do tempo. Quando eu quero promover a frenagem, eu vou acoplar os dois discos da embreagem, a máquina vai descer, fazer a prensagem, eu solto a embreagem e ela para em cima. Do outro lado, não do outro lado, eu preciso de ter aqui um sistema de freio agora que, se eu precisar de parar a máquina com urgência, a prensa, eu preciso parar. Então, um tipo de freio que pode ser utilizado é o freio a tambor. Né? Então, o freio a tambor seria o seguinte. Ó.
Eu tenho o tambor de freio, né? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, o eixo que pode estar conectado ao motor elétrico, pode estar conectado a um redutor, né? E esse eixo aqui está girando. Qual que é o conceito aqui? O conceito é o seguinte: eu vou pegar uma fita e contornar a fita em torno do tambor de freio. Se eu puxar essa fita para baixo, fazendo essa fita abraçar o tambor, né, ele freia a máquina. Né? Então, aqui eu tenho um tambor de freio. Eu concordo com vocês que, assim, muito aluno fala, né, mas é um freio, um sistema de freio que é obsoleto. De fato é. A gente encontra máquinas ainda com sistemas de freio a tambor. Freio de cinta. Esse aqui é o freio de cinta. Mas nós vamos começar estudando o freio de cinta para depois entender o freio a tambor, né? Que o princípio é basicamente o mesmo, ok? Então, quando eu analiso esse freio a tambor aqui, ó, esse freio de cinta, né? Vista de topo, aqui eu tenho o tambor e eu vou ter uma cinta saindo por aqui, ó, e outra cinta saindo por aqui, ok? Bom, dúvidas até agora, gente? Eu vou fazer o seguinte, então vamos começar na matéria de hoje, propriamente dita. Ô Arthur, Oi. só uma dúvida, cara. Na aula passada, meu computador deu problema aqui e eu não participei. Aqui, os Uhum. arquivos que você mandou no grupo, é de tudo que você passou? É de tudo que eu passei e tudo que eu vou passar ainda, tá? Ah, não. Tranquilo, Eu então. acho que o material da matéria toda tá lá, já no grupo. E à medida, talvez eu faça uma atualização, porque às vezes eu vou encontrando um erro ou outro nos PowerPoint, nos exercícios, aí eu vou corrigindo e vou deixando lá atualizado para vocês. Pode. Vamos lá, então. Bom, gente, então assim, eu já estava entrando no assunto que eu queria entrar hoje, né, e eu queria explicar isso de uma forma mais organizada para vocês, que é o seguinte, né, que o meu objetivo hoje é a gente começar a falar sobre freios de cinta. E o freio de cinta não tem muita complexidade nele, né? O freio de cinta, de certa forma, o funcionamento é simples, funciona bem, e a gente pode citar vários exemplos, né? E o princípio básico do freio de cinta é justamente esse. Então, suponhamos que eu tenho aqui um motor elétrico, né? Nesse motor elétrico está acoplado um eixo, e esse eixo vai lá na máquina, por exemplo. Então, eu preciso de frear a máquina. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou acoplar no eixo entre o motor e a máquina, eu vou colocar um tambor. Esse tambor serve para poder frear. E suponhamos então que, por exemplo, eu vou desenhar assim de uma forma mais grosseira, que essa daqui é a minha máquina. Então eu tenho a minha máquina, que eu preciso provocar a frenagem na máquina. Aqui eu tenho o motor elétrico, e aqui em cima eu tenho o freio de cinta. O freio de cinta, né, conforme eu falei com vocês, a principal característica dele é que eu vou enrolar sobre o motor uma cinta, né, e quando eu tensionar essa cinta sobre o, o tambor, ele vai provocar uma frenagem. Então vamos considerar o seguinte, ó, suponhamos que esse motor elétrico ele está girando nesse sentido aqui, ó. Ou seja, quando a gente analisa, né, eu vou isolar somente o tambor de freio, tá? A partir de agora nós vamos analisar somente o tambor de freio, tá? Está aqui o tambor de freio, ok? Deixa eu usar uma reguinha aqui para poder facilitar aqui, ok? Então nós vamos ter agora, né, nesse tambor de freio, a cinta envolvendo o tambor. Ela sai de um lado e do outro lado aqui também.
Bom, gente, obviamente que nós vamos precisar de um mecanismo para tensionar a cinta sobre o tambor. Aí nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Vamos considerar então, assim, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui está o eixo do tambor, né? Que em alguns momentos, assim, alguns autores chamam até de munhão. Aqui eu tenho então um mancal, ó. É um mancal de freio. Acho que ele ficou um pouquinho fora do centro aqui, mas eu vou contar com a imaginação de vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo centralizar ele. Ok, está centralizado. E esse tambor, então, ele está girando para fins, né? Só para mostrar aqui, vamos considerar que esse tambor ele está girando no sentido horário. Como ele está girando no sentido horário, e quando eu tensionar essa cinta sobre o tambor, vai surgir aqui duas forças. Vai acontecer uma força que ela é contrária ao movimento do tambor. É essa força que vai ajudar a provocar a frenagem do tambor. Essa força nós vamos chamar de FR, que é força resultante. Desculpa, força resistente. E vai acontecer também uma força que é favorável ao giro do tambor, que na verdade essa força que é a força do motor elétrico que vai promover a rotação do tambor. E essa força nós vamos chamar de FM, que é força motora. Então, olha aqui, nesse tambor nós vamos ter FM, que é força motora. E nós vamos ter outra força, que é a FR, que é chamada de força resistente. Né? Força resistente. Bom, e qual que é a relação entre essas duas forças? Né? Existe uma relação que é o seguinte, que FM, que é a força motora, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, força motora é igual a força resistente vezes E elevado a Mi vezes θ. Ok? Bom, isso daqui é a relação entre essas duas forças, da força motora e da força resistente. Tá? Eu quero mostrar também que é o seguinte. Ó. O Mi é o fator de atrito entre a cinta e o tambor. Depois eu vou editar esse material e mandar para vocês, tá? Pelo PowerPoint. Cinta e o tambor. Tem hora que esse sistema dá uma travadinha e o tambor. Ok. Então isso é tabelado. Tá? Eu preciso saber de que material que é feita a cinta, de material que é feito o tambor. E de acordo com a interface entre os dois, eu vou saber de quanto que é o fator de atrito. Tem que consultar a tabela. E o θ é o ângulo de abraçamento da cinta no tambor. Então o θ, na verdade, gente, ele seria isso daqui, ó. Eu vou na tangente, né, no ponto de contato da cinta com o tambor, eu vou medir esse ângulo aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bacana aqui, ó. Ok. Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ, que é o ângulo de abraçamento da cinta, tá? Bom, então dessa forma aqui eu calculo a força resultante, a relação entre a força motora e a força resistente. Vamos pensar em outras aplicações no dia a dia, né, dessa relação. Quer ver? Assim, um exemplo bacana. Vocês devem ter assistido um filme que chama Até o Último Homem, né, um filme de guerra aí que foi lançado recentemente no Netflix. Não sei se vocês assistiram. Conta a história de um soldado americano na Segunda Guerra.
ele se voluntariou para ir para a guerra, só que ele acreditava que ele não podia pegar em arma, então ele virou enfermeiro, né? E numa guerra lá no Pacífico, no Japão, tinha que, acho que era praia, aí tinha um penhasco assim, ó, e eles tinham que escalar o penhasco, o batalhão todo lá, e eles estavam lutando contra os japoneses aqui em cima. Só que eles levaram um couro danado dos japoneses e ficou um monte de homem ferido aqui em cima. Aí o que esse enfermeiro fez? Ele escalou aqui, né? E ele, de noite ele ia lá, foi pegando os homens, aí tinha uma árvore aqui, ó. Ele pegava os homens, amarrava numa corda, aí ele dava 2 voltas aqui na árvore e descia. Quem que nunca fez isso, né? Por exemplo, o que acontece quando você dá 2 voltas da corda em torno da árvore? Você entrou nessa relação aqui, ó, você fez um freio de cinta. E a relação entre a força motora e a força resistente né, que é o número E, né, número de Euler, elevado ao coeficiente de atrito vezes o ângulo de abraçamento. Então, veja bem, se você deu uma volta completa na árvore, né, o seu ângulo ele começa a aumentar bastante, tá? E aqui nós vamos entrar com um ângulo, gente, importante, em pi radiano. Então, se eu entrar com um ângulo de 360 graus, eu estou entrando com um ângulo de 2 pis. Se eu der 2 voltas, eu estou falando de 4 pi de ângulo. Então, quanto mais volta eu der, maior vai ser a força de frenagem, a força resistente. Ou seja, a relação entre a força motora e a força de resistente começam a se equilibrar e mudar até dizendo que a força resistente passa a ser maior do que a força de frenar, a força motora, ou seja, às vezes só você enrolar a corda um monte de vezes em torno da árvore, não deixar a corda desenrolar, pronto, você não precisa fazer força nenhuma, ele já trava o peso do outro lado, tá? Então, isso é um exemplo de relação, a pessoa, então esse filme é bacana, quem puder assistir depois aí, né, aí o camarada aqui, ó, pendurado aí na corda, tá? Outro exemplo assim, né, não sei se alguém já teve oportunidade de fazer escalada ou rapel. Teve uma época, quando eu era mais novo, eu fazia escalada e rapel, né? Você tem um freio que chama freio em 8. Então, o freio em 8, né? O princípio dele, você entra com a corda aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar assim, ó. A corda vai entrar aqui assim. Deixa eu ver se eu lembro, tá, né? Se eu precisar de fazer um rapel hoje, isso. Aí a corda dá a volta aqui. Ela entra assim e sai por aqui, ó. Então, é o freio 8 utilizado no rapel. A relação entre a força motora. A outra ponta, em vez de sair para baixo, ela sai e passa no olhar de cima. Ô, Marcos. Então é isso, né? Eu nem lembro mais. Oi, pode falar. Cadeira de pintura também, geralmente é desse sistema aí, ó, para travar. É o freio 8, né? O Márcio está falando que ele passa por aqui, né, Márcio? Nesse furinho aqui, né? Não, eu já vi diferente, desse jeito aí mesmo. Que aí, por exemplo, no caso aí o STM tá vindo de cima e a outra ponta tá descendo, aí ele trava. Aqui, ó, vai no mosquetão. E o mosquetão vai no baudrier, né? Na cadeirinha lá, ó. Aqui vai no mosquetão. É isso mesmo, ó. Aí, ó, freio em 8. É um exemplo, então, da relação entre a força motora e a força resistente, tá? Então, 2 exemplos assim que me veio na cabeça agora de aplicação desse conceito na física, né? Do princípio do freio de cinta, ok? Bom, agora, o que pode, voltando aqui para o nosso exemplo, deixa eu apagar isso aqui. A última vez que eu brinquei com isso aqui de rapel escalada foi em 2007, então 13 anos atrás. já tem um tempinho já, né? Tem um tempinho, nem lembro, mas eu tenho até algumas coisas aqui em casa ainda. Acho que a corda que está aqui deve estar toda podre, né? Não deve servir para nada. Tem até pouco tempo aí. 2007, mas... Você dá até pra voltar a praticar, dá não? 13 anos. Oh, vontade dá, eu acho que a barriga que não deixa, viu? Tá certo. Tem que emagrecer um pouquinho, um punhadinho bom para voltar. Ô, gente, então a relação é isso daí, tá? Isso é a relação entre a força motora e a força resistente.
Bom, para que eu preciso de saber isso? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer um outro desenho aqui, tá? Para a gente entender, continuar no estudo de como que eu vou provocar a frenagem do tambor. Então, deixa eu desenhar o tambor aqui, ó. Esse sistema tem hora que eu faço uma circunferência, ele arredonda ela para mim direitinho, mas tem hora que se eu não acertar também, aí, ó, muito bom. Isso aí. Bom, e nós vamos... Eu vou fazer aqui agora o seguinte, eu vou fazer no ângulo de 90 graus. Eu vou colocar uma cinta aqui. Ok? Vou colocar outra cinta de cá, ó. E um outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Agora que eu tenho força dos dois lados, e no centro eu tenho o mancal, por exemplo, ó, aqui eu tenho o mancal do tambor de freio. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, bem no centro aqui eu tenho o mancal. Essa distância daqui para cá, ó, é o raio do tambor. Então eu sei de quanto que é o raio do tambor, né? É uma dimensão do tambor. Ó. Isso daqui é o raio do tambor. Bom, gente, olha, eu tenho agora duas forças, né? Que eu tenho a força motora e a força resistente. Então, recordando aqui, ó, o desenho que eu fiz lá em cima, aqui eu tenho a força motora, Fm. E aqui eu tenho a força resistente. Se eu fizer, né, nesse caso aqui, ó, eu tenho que a força motora é maior do que a força resistente, por exemplo. Isso significa que o tambor está girando, não é? Então, se eu considerar que a força motora é maior do que a força resistente, eu estou falando que eu tenho movimento no tambor. E eu preciso de aplicar, então, um momento torsor, um momento de frenagem que vai equilibrar essa rotação que está sendo aplicada no tambor, né? Que vai equilibrar, no sentido contrário, essa rotação e provocar a frenagem do tambor. Então, nesse caso, o que a gente precisa de fazer é calcular o momento de força, né? Olha, vê se vocês concordam comigo que o momento de força que está sendo aplicado nesse tambor aqui, ó, eu vou chamar de momento de frenagem, né? Ele vai ser igual à diferença entre a força motora vezes a força resistente vezes... Opa, aqui não é menos. Eu falei menos, escrevi vezes. Aqui é menos. Vezes o raio do tambor. Ok? Então, dessa forma aqui, ó, eu calculo o momento de frenagem do tambor. Então, bom, para que eu calculo o momento de frenagem? Eu consigo saber também o momento do motor elétrico, né? O momento torsor, o momento de giro do motor elétrico que está aplicando sobre o tambor. Isso daqui, essa equação que eu coloquei aqui agora, é a equação que vai me dar de quanto que é o momento de frenagem que esse tambor é capaz de fornecer. Ok? E vamos falar o seguinte agora, ó, torque do motor elétrico. O que o motor elétrico entrega de momento de força? Quando eu falo torque do motor, torque e momento é a mesma coisa, tá, gente? Então, o torque do motor elétrico, que é o momento de força, vamos, isso. Então, vou até escrever assim, ó, momento de força, a gente calcula por essa equação, ó, que o momento de força vai ser igual a 716.200, que é aquela formulazinha que eu passei para vocês, que multiplica a potência sobre rotação. Então, com essa fórmula, nós vamos determinar de quanto que é o momento de força que o motor elétrico está entregando para a máquina.
sendo que, nesse caso, N é a potência. E nós vamos entrar com a potência aqui, gente. Pode ser CV ou HP, tá? Eu posso considerar, eu vou arredondar, né? Considerar que os dois valores são iguais. E a rotação vai ser em RPM. Bom, o que eu preciso fazer para frear a máquina? Eu preciso de garantir que esse momento aqui, ó, ele seja menor do que o momento daqui de cima. Ou seja, eu vou colocar aqui momento do motor elétrico, né? Vou chamar aqui de MM. Quando que ocorre a frenagem? A frenagem ocorre quando o momento de frenagem ele for maior ou igual ao momento que o motor elétrico está entregando para a máquina. Então é esse conceito que nós vamos trabalhar, né? Então freio de cinta basicamente é esse, né? Isso é a definição do freio de cinta e os cálculos que nós vamos aplicar aqui para fazer alguns exemplos, tá? O que muda agora no tipo de freio de cinta é o mecanismo de acionamento do freio. Então, assim, deixa eu fazer um rascunho aqui do lado. Assim, ó. Eu posso ter um tambor de freio, eu tenho a cinta de cá e uma cinta de cá, ok? Eu posso prender essa cinta aqui num lugar, ela está ancorada, fixa num ponto, tá bom? Né? Aqui eu tenho uma estrutura, por exemplo, uma superfície, uma parede. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, um sistema de alavanca, né? E a pessoa vem cá, ó, e puxa essa alavanca para baixo. Tá? Quando ele puxar essa alavanca para baixo, eu vou abraçar a cinta no tambor e vai provocar a frenagem. É um sistema de freio muito rudimentar, mas é um sistema de freio. Né? Posso ter um outro sistema de freio, por exemplo, que eu tenho um tambor de freio, eu tenho a cinta assim, ó, já mais fechadinha, de cá e de cá. Ó. E aqui eu tenho, por exemplo, um cilindro hidráulico ou pneumático que fica na condição de repouso, ele está avançado. Quando eu acionar o cilindro, ele aciona, ele recua e abraça a cinta sobre o tambor e provoca a frenagem. Então tá aí um outro exemplo também de mecanismo de acionamento. Posso ter bobina eletromagnética, motor elétrico, cilindro hidráulico, cilindro pneumático ou um sistema de alavanca mecânico. Entendido? Gente, vamos fazer uma pausa e a gente volta depois do intervalo aí já fazendo alguns exercícios, pode ser? Calculando alguns exemplos? Sim. Tranquilo. Volta que hora, Marcos? A partir das 20h40 eu tô aqui já. A gente está saindo 20h10, a gente começa às 20h40, pode ser? Tranquilo, valeu. Então falou, até logo, gente. Valeu.